Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet, com a parte 2 dessa nossa retrospectiva Perspectivas Tecnológicas para 2024 e de 2023. Já vou fazer direto a conexão com o André Miceli para a gente dar sequência, Andrezinho, no papo que a gente começou na semana passada. Falamos sobre cibersegurança, falamos sobre os desafios de sustentabilidade, uma economia verde, falamos sobre o setor energético, proteção de dados, regulação, falamos de um monte de coisa na semana passada. E agora o programa hoje dedicado à inteligência artificial. E aí, acho que para começar essa nossa conversa, podemos primeiro explorar a dimensão da interface homem-máquina. E aí, convidamos para essa reflexão o nosso amigo Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, para propor para a gente o Depara 23, 24 nessa relação. Como é que fica a presença cada vez maior da tecnologia nesse contexto e como nós, nessa relação com as máquinas, vamos nos sair. Vamos ouvir a previsão dele. Olá, pessoal da Jovem Pan. Eu tenho duas previsões para 2024 na interface entre tecnologia pura e experiências humanas. A primeira envolve os assistentes virtuais. Eu não sei se você reparou, mas assistentes como Siri e Alexa estão mais para desinteligências do que para o seu oposto, quando comparados com ChatGPT, Bard e outros algoritmos generativos. Isso porque não é possível interagir livremente com estes softwares. Pois bem, a tendência é isso mudar rapidamente. Aliás, o processo já começou com o lançamento do Gemini do Google, que tem uma versão chamada Nano, que foi pensada para rodar nos celulares. A Apple também está com seu projeto de assistente de origem generativa, Esperto. Isso vai seguir também pelas outras empresas que mexem com sistemas operacionais de celulares, que são bem menores do que essas duas. Pois bem, a gente pode esperar com isso que as interações sejam mais fluidas, que os assistentes virtuais funcionem muito melhor, mas ao mesmo tempo, um certo encapsulamento digital, um fechamento na bolha de si mesmo tende a aumentar, especialmente entre os mais jovens. A segunda perspectiva para o ano que vem envolve a robótica, área que está prestes a chegar ao seu momento ChatGPT. Nessa área, a primeira fábrica para produção em massa de robôs humanoides está sendo criada nos Estados Unidos. Em paralelo, novas tecnologias baseadas em inteligência artificial, pensadas para robôs, estão sendo desenvolvidas. A mais promissora é a que envolve aprendizado cultural, o que na prática quer dizer a capacidade de um robô aprender através da observação do comportamento humano. Isso tende a chegar ao mercado em mais alguns anos, mas certamente vai ser assunto na mídia, inclusive aqui na Jovem Pan. É isso, eu gostaria de te desejar um ótimo 2024. Até. Você sabe, André Miceli, que eu fico sempre pensando o quanto a gente tem de desafio no aprendizado. Eu talvez seja muito poliana, acredito ainda no papel da formação do indivíduo para esta nova realidade que se apresenta para nós, cada vez mais conectada. Toda vez que a gente pensa nesse assunto dessa relação homem-máquina, eu fico muito tentado a refletir sobre quando nós somos incapazes de perceber que essa relação está acontecendo. E é isso que cada vez mais se coloca como um desafio para nós, e essa é a minha perspectiva para 2024. A gente falou muito, porque o ChatGPT, a gente viu muito a criação dos vídeos, a criação das imagens com base na IA generativa e etc. E aí vira esse fetiche, né? Essa coisa desse momento, todo mundo quer fuçar, todo mundo quer ver e tal. Isso suscita um sem número de discussões. Só que aí tem um segundo momento do amadurecimento dessas tecnologias, que é quando elas começam a ser embarcadas em outras soluções, em outras ferramentas, em outras instâncias, e elas vão sumindo do nosso campo de visão, mas elas continuam ali. E o nosso grande desafio será identificar, lembrando que é um ano de eleição, é um ano de um aprofundamento maior
dessa nossa relação, até pelas perspectivas que a gente tem de lançamentos de plataformas, a gente tem uma tensão aí para entender o que o Elon Musk vai fazer com o X, vai virar super app, não vai, essa coisa toda, o que a Meta vai propor para as redes sociais dela, que vem, né, caminhando aí num movimento estranho. A gente tem os asiáticos chegando com força e propondo também um novo momento. Ou seja, quando a gente não vê essa relação acontecendo, é para mim onde mora o grande risco. E eu acho que esse é o grande desafio para 24. Quando a gente vai olhar e não vai perceber necessariamente a presença do assistente ali. Porque há 2, 3 anos, a gente fez um programa inteiro sobre a Alexa quando ela foi lançada em português. Você se lembra? E hoje é muito natural. Você chega em casa, Alexa, acenda a luz, Alexa isso, Alexa aquilo. É muito natural. Mas e quando isso se invisibiliza? É aí, nesse ponto, para mim, que mora o grande desafio. E 2024, para mim, vai propor isso. Os bancos têm alterado substancialmente os aplicativos e inserido cada vez mais recursos, né? As ferramentas de mensagem, o WhatsApp, tudo está sendo transformado. E essas tecnologias estão sendo embarcadas. Os usuários não estão vendo, mas está ali e é preciso ter consciência disso. Em 2024, o nosso desafio, e aí eu digo nosso, incluindo a mim e você, porque nós comunicamos isso para as pessoas, é educar o usuário, o cidadão, sobre essa relação homem-máquina quando ela se invisibiliza. Exato, Aros. Há uma relação pautada no amadurecimento. Até bem pouco tempo atrás, quando falávamos em bots, que é um encurtamento de robots mesmo, como a palavra sugere, essa interação com um computador, com um elemento que reproduz um modelo de comportamento, ela era mais clara. E essa clareza fazia com que o lado humano da história se comportasse de uma determinada forma. Quando essa tecnologia evolui e ela, de fato, emula um comportamento humano, aliás, eu me arrisco a dizer que existem alguns modelos de linguagem que conseguem se comportar de uma forma mais natural do que muito ser humano, Carlos Aros. A gente tem ali um elemento que é importante para as empresas, que dá escala, que faz as coisas funcionarem, mas também é um elemento perigoso. E a única forma de tratar essa questão é através da educação. As pessoas precisam entender o que podem fazer com o bot, quais são os perigos que ele representa e quais são os benefícios potenciais também. Para as organizações, isso representa uma avenida muito grande de soluções de autoatendimento. E soluções de autoatendimento são uma forma de dar escala para a organização sem que os custos aumentem. Então, se você conseguir proporcionar experiências importantes para os seus clientes a partir dessas soluções, sem dúvida nenhuma, você tem uma oportunidade comercial interessante. Esse trade-off entre o que você perde sem o calor humano do outro lado e o que você ganha através dessa escala, pensando em diminuição de custo de aquisição ou aumento do lifetime value, do valor do cliente no tempo, é que as organizações vão precisar fazer de um lado e que a gente, como consumidor, vai fazer do outro lado. Só que essa avaliação ela é feita através desse amadurecimento e do ganho de cultura, Aros. Então vamos pular já para essa ideia da escala e de algo que está invisível para o consumidor, mas ele está sendo beneficiado fortemente. A gente convidou também o Diego Barreto, que é vice-presidente do iFood, para fazer a aposta dele sobre como será esse 24, que já começou, do ponto de vista das aplicações de IA pelas plataformas, né, da adoção dessas aplicações pelas plataformas e como isso tem beneficiado os negócios e a relação com os usuários. Vamos ouvir o Diego Barreto, porque tem coisa muito interessante nesse processo. Fala pessoal, tudo bem? Diego Barreto, vice-presidente de estratégia e finanças do iFood. Vim aqui para falar sobre duas tendências. Uma tendência mais olhando para o nosso setor, ainda que ela seja geral, e uma muito específica de Brasil.
A do nosso setor, sem dúvida, inteligência artificial já tem feito um grande impacto no nosso segmento e a tendência é que em 2024 isso seja extremamente profundo. O que a gente já tem visto dentro do iFood é uma completa mudança na forma como as pessoas estão trabalhando internamente, se utilizando de assistentes baseados em inteligência artificial. Junto com isso, a gente já tem visto inúmeras áreas da empresa já sendo tocadas por modelos de inteligência artificial construídos aqui dentro. Um exemplo aqui é a área de logística, a área de marketing e outras áreas que historicamente não são muito próximas de tecnologia, elas cada vez mais têm ganhado essa capacidade proprietária de construir as suas próprias aplicações. Essa é uma tendência que vai mexer demais com a produtividade dos restaurantes, vai mexer demais com a capacidade de gerar mais renda para os entregadores e vai fazer com que eu tenha mais capacidade de compreender o consumidor e crescer muito mais. Isso para nós já é uma realidade e vai ser aprofundado agora nesse próximo ano. 2024 também, olhando um pouco para o Brasil, a gente vê uma tendência enorme de uma completa consolidação do conceito da portabilidade, que começou anos atrás com o número de telefone, depois da conta salário, e agora a gente vê chegando com muita força na área de investimentos no Brasil, com a CVM fazendo movimentos muito importantes, com previdência privada fazendo movimentos muito importantes, e agora a gente vai ver esse mesmo movimento, por exemplo, na questão de benefícios, como o Vale Refeição e o Vale Alimentação. É de se esperar que nos próximos anos a portabilidade seja um conceito cada vez mais presente no Brasil e o dado e a decisão seja cada vez mais do usuário. Valeu, pessoal! Ô André Miceli, antes da gente comentar esse tópico, eu já vou conectar a fala do Diego Barreto com a perspectiva apresentada pelo Douglas Montalvão, vice-presidente da Adobe para a América Latina. Porque se o Diego trata do uso pelas plataformas, pelas empresas, para customização, para uma nova forma de relacionamento com o consumidor, para ganhar escala, como você falou, dentro da organização e reduzir ali processos e etc., o Douglas Montalvão vai olhar para um outro ponto da inteligência artificial, que é a IA generativa. A Adobe, a gente sabe, é pródiga nesse desenvolvimento dentro das soluções, das plataformas que ela desenvolve e que ela coloca no mercado. Portanto, eles estão na dianteira desse processo, usando a inteligência artificial para beneficiar os usuários dos softwares deles, sobretudo aqueles de criatividade, né? Todo o pacote de criatividade da Adobe. E ele tem apostas interessantes para isso. Então, antes da gente dar a nossa visão, vamos ouvir o Douglas Montalvão falando sobre IA generativa, ele que é vice-presidente da Adobe para a América Latina. Olá, amigos da Jovem Pan, Sociedade Digital, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Douglas Montalvão, sou vice-presidente da Adobe para a América Latina e hoje viemos falar rapidamente sobre a AI generativa, uma tecnologia que chegou para ficar, não tem volta atrás e ela está cada vez crescendo mais e mais. E tem alguns fatores que estão associados a esse movimento. O primeiro deles, os consumidores estão cada vez mais exigindo conteúdo personalizado em tempo real nos diferentes canais que eles interagem com as empresas. E fazer isso de forma escalável é impossível somente com seres humanos. Então, a IA generativa ela veio para isso também, para ajudar a escalar a capacidade humana para que a gente consiga atender essas necessidades dos consumidores, entregando esses conteúdos que são cada vez mais personalizados, cada vez mais direcionados para aquele milissegundo que a pessoa está naquele canal específico. Outra tendência que a gente percebe é que as empresas, além do marketing, elas estão implementando a IA generativa nos diferentes departamentos, nas diferentes áreas, sejam elas recursos humanos, operações, áreas de finanças, área de atendimento ao consumidor. Então a IA generativa, na verdade, ela vai abranger diferentes aspectos das empresas. Inclusive, uma tendência que se fala muito hoje é que as empresas vão ser direcionadas por AI. Passamos da época de empresas direcionadas por dados, agora entramos na era das empresas direcionadas por AI. Se fala muito também da preocupação da AI generativa substituir os seres humanos. A gente não acredita que o caminho seja esse, seja muito mais de aumentar a capacidade humana, mas que sim é verdade que pessoas que saibam utilizar a AI generativa terão vantagens em relação às pessoas que não saibam utilizar essa nova tecnologia, até pelo que a gente já comentou. Então a minha sugestão para 2024 é que se você ainda não está utilizando esse tipo de tecnologia,
aprenda, busque, estude, existe muito material disponível, existem muitas tecnologias que inclusive não tem custo para a utilização. Então, se você não quer ficar fora dessa nova tendência, dessa nova forma de operar das empresas, foque em aprender e entender o que está por trás da AI generativa. Um abraço e muito obrigado. E aí, fazendo um pacote aqui, né, juntando um pouco do que o Diego vê com um pouco da forma como o Montalvão apresenta essa visão de mundo a partir da AI generativa, eu quero olhar um pouco a visão do usuário. Estou sempre tentando buscar essa perspectiva. E eu conecto com a minha primeira fala. A gente vai se confrontar nesse 2024 com uma nova realidade no que diz respeito a, sobretudo, a inteligência artificial generativa. Há debates regulatórios, a gente vai fechar o programa hoje falando sobre regulação, então eu não vou me antecipar muito nesse tópico. Mas há um debate regulatório importante sobre como identificar o produto desse desenvolvimento com base em IA generativa. Então, se por um lado é muito fácil a gente identificar isso hoje, dentro dessas soluções, dessas ferramentas que estão sendo disponibilizadas por empresas como o iFood, por exemplo, do outro lado é muito difícil a gente conseguir identificar um vídeo produzido com base em inteligência artificial que cria um fake de uma personalidade propondo qualquer coisa. Há criminosos já fazendo golpes, vendendo produtos, usando a imagem e usando a voz de figuras conhecidas. Então, um medicamento falso, milagroso, sendo vendido na voz, por exemplo, do Dr. Drauzio Varela. Esse foi um golpe divulgado agora, no final do ano de 2023. E é gravíssimo isso. Mas como é que a gente identifica? Ou seja, se em uma primeira camada a gente está falando de soluções que ampliam a capacidade de criatividade e de criação do homem, a gente está falando também sobre ferramentas que, quando mal utilizadas, ou muito bem utilizadas com más intenções, elas podem colocar dúvidas e gerar um universo de desentendido para as pessoas que colocam no limite o cidadão em uma posição muito vulnerável. Daí que o que a gente precisa começar a fazer é entender, e aí de novo o aprendizado, por isso que se conecta com o começo da minha fala, de novo o aprendizado sobre o caminho, né, que se estabelece até a criação desses recursos e saber o que é, para eu saber como identificar e poder aceitar aquilo como verdadeiro ou negar aquilo porque é falso, é muito importante. Esse, para mim, é o grande desafio de 2024, quando a gente pensa na inteligência artificial generativa. Quando a gente olha para esses recursos que ganham cada vez mais escala, que ganham cada vez mais meios de acesso. Hoje, um cadastro simples, você faz o teu registro numa plataforma que bebe da fonte de uma OpenAI, por exemplo, para poder construir o modelo dela, e que vai entregar para você o que você quiser. Isso corta caminho, mas nem sempre cortar caminho vai te levar do jeito correto até o destino que você quer. Da mesma forma que uma pessoa mal intencionada pode usar esse mesmo registro facilitado para criar objetos e conteúdos que são criminosos ou têm como objetivo o cometimento de um crime. A gente tem visto o uso dessas ferramentas para criar conteúdos sexuais com imagens de figuras, mulheres, homens famosos. E isso é muito ruim. Ou seja, a gente precisa começar a construir elementos que deem ao usuário a possibilidade de identificar cada vez mais e conseguir entender para discernir. Talvez a gente tenha fracassado na primeira tentativa, que foi a do carimbo, né? De criar um label lá, de uma etiqueta e taguear esses conteúdos. Talvez a gente tenha fracassado nessa primeira tentativa. Então vamos tentar pelo outro lado, que é o de mostrar para as pessoas o que é e fazer com que elas possam entender. Então tem muitas coisas boas, o Diego e o Montalvão apresentam isso com muito otimismo, e eu olho pelo lado do cuidado. Acho que o nosso grande gargalo está no usuário ainda muito vulnerável diante desse crescimento, dessa popularização e do mau uso dessas ferramentas, André. Eu acho que todas essas visões, a das oportunidades e também a das ameaças, são visões absolutamente pertinentes, Aros. Tem muita coisa grande e boa para acontecer, muita coisa grande e ruim para acontecer também. Para as empresas, e aí o Diego, inclusive o livro que ele lançou recentemente é um mega best-seller sobre esse tema, de como as empresas usam
inteligência artificial nesse processo. Ele conduziu, foi uma das pessoas, na verdade, que capitanearam esse processo no iFood, escreveu o cientista e o executivo falando sobre como essa revolução aconteceu por lá e as decisões que eles tomaram e tomam até hoje, de que maneira a inteligência artificial tem ajudado, inclusive, a equipe de programação a criar soluções tecnológicas mais rapidamente, validar código, testar, encontrar vulnerabilidades, fazer testes de estresse, enfim, muitas questões que dão suporte à equipe de TI propriamente dita, e isso é absolutamente relevante para uma organização. O Montalvão, ele está associado a uma das principais empresas de tecnologia do mundo, que a gente conhece muito por causa de PDF e Photoshop, mas que evidentemente vai muito, muito além disso. O CEO global da Adobe, Shantanu Narayen, é um amigo pessoal do Satya Nadella, CEO da Microsoft, que a gente sabe que tem uma influência gigantesca na OpenAI, a principal unidade de negócio, empresa, organização associada à construção de inteligência artificial generativa, e essas figuras, elas acabam se complementando nas soluções que levam para o mercado. Então, de fato, para as organizações, existem muitas oportunidades, muito embora o que os estudos mostram é que no ponto de contato com o cliente, e a gente conversou muito sobre esse tema aqui no Sociedade Digital em outros episódios, um episódio que eu fiz com o Rafael Albuquerque da Zux Smart Data, a gente explorou bastante esse ponto. Essas soluções ainda engatinham. A gente tem muito pouca solução de inteligência artificial generativa em pontos de contato das organizações com os clientes. Mas, cada vez mais a gente vai encontrar, a partir dessa invisibilidade que você mencionou, porque muitas Big Techs começam a embarcar essas soluções nos seus conjuntos de software tradicionais. A Microsoft, com o Copilot, que usa essa engine, esse motor da OpenAI, dona do ChatGPT, no Office, vai ser uma responsável, ou uma das responsáveis, sem nenhuma sombra de dúvidas, pela popularização da inteligência artificial generativa. A gente vai usar em editores de texto, em construção de apresentações, em produção de planilhas. A gente vai usar esses recursos sem nem saber que está usando e, em alguns casos, sem nem imaginar de onde isso vem. Não é da Microsoft, é essa parceria que faz com que a Microsoft tenha muito poder nesse processo. Mas, como você falou, a gente tem riscos. A marca d'água foi bastante discutida, não vai funcionar. Ela pode até existir em vídeos, em imagens, em alguns casos, algumas empresas podem fazer isso. As empresas têm uma discussão muito grande sobre direitos autorais nesse processo também. Então, isso pode existir, mas aquelas empresas e organizações que produzem em mais larga escala, as pessoas que não estão preocupadas com as questões éticas, morais e legais desse processo, sem dúvida nenhuma, vão seguir ignorando. Então, resta educar a população. Assim como nas questões de cibersegurança, nos pontos que falamos na semana passada, quando a gente fala de inteligência artificial, é necessário um amadurecimento do uso. E aí não tem jeito, Arnes, a gente vai precisar apanhar um pouco até que essas questões fiquem latentes o suficiente para que a população, no geral, comece a entender os riscos aos quais está exposta. O nosso tempo está se esgotando, mas não dá para fechar esse pacotão aqui sem a gente falar sobre a regulação, sem a gente olhar aquilo que vai balizar esse desenvolvimento. Frear eu acho muito difícil, mas que vai criar referências para esse desenvolvimento. E a gente tem assistido a um amplo debate, um debate global. E o Rony Weishoff, que esteve conosco falando sobre cibersegurança, vai fazer também uma leitura para nós do panorama regulatório. Tem discussão no Brasil, tem no mundo. Para a gente fechar o tópico inteligência artificial e tendências para 2024, Rony e a leitura dele sobre os desafios da regulação da inteligência artificial no Brasil e no mundo. Olá, os amigos e amigas da Sociedade Digital. Prazer estar aqui com vocês no finalzinho de 2023 para falar sobre inteligência artificial. O mundo está tentando descobrir aí como regular a inteligência artificial sem impedir a inovação. A inteligência artificial, a tecnologia condicionante para os grandes desafios da humanidade, como na área de segurança, saúde, mudanças climáticas, e ao mesmo tempo apresenta diversos riscos, de potencializar vieses discriminatórios, como conciliar
a proteção de direitos autorais no treinamento da inteligência artificial, a competitividade, entre outras questões, né? Existem diversas abordagens, Reino Unido, Japão, Singapura, Austrália, optando por uma governança mais em alto nível e menos restritiva. Nos Estados Unidos, o governo Biden decretou aí, através de uma ordem executiva, que as agências setoriais regulassem o tema, o que é bastante interessante, né? Porque dependendo do uso da IA, a gente tem os mais diversos setores aí sendo atingidos, então é interessante essa abordagem setorial. É uma discussão global no G7, na ONU, que fez um órgão consultivo, inclusive com a presença de uma brasileira super capacitada, que é a Estela Aranha, que está nos representando ali. E a União Europeia chegou a uma conclusão, ainda não sancionou o AI Act, uma grande legislação e robusta legislação prescritiva, muito semelhante em comparação ao General Data Protection Regulation, GDPR, para a proteção de dados pessoais, mas agora especificamente para a inteligência artificial. Então a União Europeia possivelmente vai ter uma lei no começo de 2024 específica, densa, prescritiva, também sobre inteligência artificial. E no Brasil? No Brasil, a gente tem uma discussão bastante cautelosa, felizmente, no Senado atualmente, numa comissão temporária sobre o marco regulatório da inteligência artificial. Acho que a gente não precisa se precipitar aqui no Brasil mesmo, e felizmente foram postergadas aí as discussões dessa comissão temporária até abril de 2024. E a gente tem uma revisão aí super importante da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Até maio de 2024 vai estar sendo revisada a estratégia brasileira, porque é isso, antes de pensar em regulação, a gente precisa pensar em como gerar competitividade para o Brasil, como capacitar os brasileiros em termos de conhecimento algorítmico e requalificação de mercado. Esse é um ponto muito relevante dentro do ecossistema de inteligência artificial. Enquanto isso, as empresas elas estão estabelecendo as suas respectivas governança de IA, avaliando aí riscos de acordo com a finalidade do uso de IA, os riscos quando você implementa uma inteligência artificial de terceiros, como as IAs generativas, estabelecendo seus comitês de ética, porque muito além de eventuais responsabilidades civis, sanções administrativas, está a reputação das organizações e cada vez mais voltada também para o uso ético e responsável de inteligência artificial. 2024 promete bastante sobre esse tema. Vamos acompanhar de perto. Um grande abraço e um feliz ano novo. Temos 30 segundos cada um para fechar essa história, André Miceli. Então, o meu centavo de contribuição sobre esse tema é o seguinte: a gente precisa olhar em perspectiva, sobretudo no caso brasileiro. A gente está correndo para regular temas ligados à tecnologia com base em fatos esporádicos. Então, teve invasão do perfil X, vamos regular a rede social. A plataforma, outra é desigual, vamos regular o trabalho, não sei o quê. A inteligência artificial, isso, vamos... A discussão é muito mais ampla. A gente precisa abrir o leque de elementos para essa discussão e criar uma regulação de longa vida. Não adianta a gente criar uma regulação que olhe hoje, porque a tecnologia não vai esperar para que uma nova evolução aconteça e aí uma nova regulação seja criada. A gente precisa ter um olhar amplo e que não inviabilize o desenvolvimento tecnológico. O grande risco das discussões hoje é que a gente está preocupado com o agora, com o probleminha daqui, e está esquecendo que esse é um debate macro. Para 2024, eu espero honestamente que esse debate seja o mais aberto possível, que ele envolva cada vez mais instâncias da sociedade, as empresas, os centros de pesquisa, os usuários, as entidades da sociedade civil, para que essa seja uma discussão madura de fato. A gente tem referências boas para debates importantes aqui. O Marco Civil é um caso como esse. Por que a gente está correndo para essa questão com base no hoje? Se a gente não está falando do hoje só, nós estamos vislumbrando um futuro que é tão distante quanto a gente pode imaginar. Cara, eu acho que você e o Rony fizeram um panorama bastante completo desse cenário, e o que eu acrescentaria a isso tudo é que é impossível que a legislação seja inovadora.
Nada vai partir de legislação, que vai partir de regulamentação. As coisas, esses elementos seguem as tendências, seguem as aplicações de tecnologia e os impactos negativos, normalmente, que eles nos trouxeram. Sempre que há algum problema, há uma medida de correção. Existe uma discussão bastante grande, um professor do MIT que lidera a IDE, a Initiative for the Digital Economy, chamado Andrew McAfee, ele traz isso de uma forma muito interessante. E a visão dele parece ser a visão que vem se instaurando no mercado, que é, vamos testar e a gente vê o que faz à medida que os problemas acontecem, porque nós não vamos ter, como sociedade, capacidade nem de frear e nem de antever todos esses problemas. Aqui no Brasil, a gente tem uma desvantagem operacional que se torna uma vantagem para entender o que vai acontecer. Nós estamos, normalmente, alguns passos atrás. Então, se você quiser saber o que vai acontecer, quais são os impactos disso para a sua vida e para a sua empresa, olha para Estados Unidos e Europa. Nesse caso, no caso da legislação, especialmente para a Europa, que é o entendimento que o Brasil costuma seguir. Claro que essas ondas têm espaços cada vez mais curtos, mas elas dão uma boa dica do que a gente vai viver por aqui. E assim a gente encerra esse nosso combo. Semana passada, parte 1, hoje, parte 2 desse nosso Sociedade Digital Especial, perspectivas para 2024, desejando que a gente, claro, acerte muito mais do que erre nessas análises todas aqui, mas, sobretudo, que a gente amadureça e consiga formar uma sociedade não só mais digital, mas uma sociedade digital melhor do que essa que a gente vem desenhando. Esse é o nosso grande objetivo aqui. André Miceli, semana que vem tem mais Sociedade Digital. Um grande abraço para você, meu amigo. Um grande abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve e vê. E para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e o desejo, evidentemente, de um feliz ano novo, que 2024 seja incrível para todos nós. Um grande abraço, a gente se encontra na semana que vem, aqui mesmo na PAN. Tchau, tchau! Realização Jovem Pan News.